Olá, queridos, graça e paz. Estamos para iniciar aqui o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus, esperando mais alguns queridos entrarem. O nosso horário oficial é 7 horas. Estamos aí a pouco menos de 1 minuto para nós darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, só um pouquinho, estou vendo aí muitas pessoas e amigos entrando, irmãos em Cristo, nós possamos aproveitar juntos esse momento na meditação da palavra do nosso bom Deus. Ok, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que cada um dos meus queridos irmãos em Cristo Jesus estejam bem. Desejo do fundo do coração que você e sua família estejam desfrutando de saúde, de paz, mas acima de tudo, de tranquilidade e de contentamento no coração. Esse é o nosso momento que fazemos às quartas, aos domingos, pela Igreja Cristã Evangélica em Tamboril. Dado a tantas mudanças nesses últimos dias, nós precisamos, inclusive, mudar também aqui um pouco do nosso cenário e o formato do nosso culto. Nós estávamos fazendo mais a moda, ao estilo de quando estávamos no templo, podendo promover oração, cânticos e a pregação da palavra, mas dado realmente a necessidade de maiores cuidados em relação à questão do Covid-19, nós diminuímos um pouco o fluxo. Então os irmãos que me auxiliavam aqui para que a gente pudesse fazer numa estrutura maior, não estão podendo vir, e aí a gente faz a partir daqui sozinho, tá bom? Por conta disso a gente não tem os cânticos e a gente vai ser mais prático, e vamos direto à palavra, mas não antes de orarmos. Então eu lhe convido para nós orarmos e buscarmos a presença do nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus Eterno, Deus de amor e de misericórdia, Senhor, nós buscamos a Tua face e descansamos, Deus amado, na Tua soberania. Soberania, ó Pai, que é absoluta, que não é ameaçada, que não corre risco nenhum minuto, ó Pai, de ser abalada. O Senhor é o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e de toda a terra. Nós cremos, ó Pai, que nesse universo tão complexo, nesse universo de tamanhas variedades, tudo está sob o Teu controle, desde a coisa maior e mais visível, mais perceptível aos olhos humanos, como aquilo, ó Deus amado, que está oculto, aquilo que ainda não conhecemos. Meu Deus, nós louvamos a Ti exatamente por conta disso, porque o Senhor não simplesmente criou a terra, mas o Senhor a governa. Cada fração, cada segundo, cada instante, cada elemento, o Senhor é o Deus que governa todas as coisas. A nossa história é a Tua história, Senhor. Por isso nós encontramos alento, descanso para as nossas almas, porque ao olharmos para frente, embora não possamos estar no futuro, sabemos que o Senhor é o Deus do passado, Deus do presente e o Deus do futuro. O Senhor está lá e por isso nós podemos descansar e confiar. No nome de Cristo nós te pedimos e te oramos. Amém. Amém? Meus queridos, eu queria lhe convidar para você abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 124. Salmo 124.
nós vamos ler os 8 versículos desse salmo. Se você puder compartilhar a live, né? Abrir uma sala de vídeo para que outras pessoas também possam acompanhar, talvez amigos, parentes, pessoas conhecidas, que nesse momento podem então receber uma porção da palavra do nosso bom Deus. O Salmo 124, ele tem 8 versículos. Eu espero você abrir para que a gente possa então fazer juntos a leitura. Ok? Nos diz então assim a palavra do nosso bom Deus. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teria submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos livrou, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Que bom. Queridos, ao longo das últimas semanas, nós temos visto os mais diversos salmos e temos aprendido com eles um conceito maior de adoração. Como eu tenho falado para a igreja, para os irmãos, e todos nós sabemos que o propósito primeiro da existência humana é a adoração a Deus. Sem estarmos cumprindo esse propósito, não há razão de existência. Quando nós olhamos para os salmos, nós temos uma noção mais exata da perspectiva de adorar. Os salmos são cânticos, o livro de cânticos de Israel, cânticos esses compostos por diversas pessoas, mas na sua grande maioria composto pelo rei Davi. Cânticos que foram então feitos na lembrança de acontecimentos passados, que se varia nas mais diversas circunstâncias. Salmos de profunda dor e tristezas, salmos de muita angústia, salmos de quem estava de fato correndo o risco iminente de morte, salmos de grande júbilo, salmos de grande alegria, salmos de comunhão. Mas em todos esses salmos nós encontramos o aspecto da adoração, porque em todos os salmos, seja ele a circunstância em que foi escrito, como se deu o momento em que o autor escreveu, Deus é exaltado em todos eles. A glória de Deus é manifestada nos salmos, de maneira que para mim e para você se tornaria muito mais difícil compreender o conceito de adoração se não existisse nas nossas Bíblias os 150 salmos. Ele nos desafia a adorarmos a Deus pelo que Ele é, olhando para o passado e vendo o que Deus já fez, olhando para o presente e sabendo que Deus está cuidando de nós e reconhecendo a sua soberania. Então nós olhamos para frente. Embora nós não possamos ter controle sobre o próximo segundo da nossa vida, mas nós sabemos que o Deus
presente é o Deus que já está no futuro. E então nós podemos descansar quanto aos dias que ainda virão. Independente qual seja a circunstância que nós estejamos passando, seja ela para mim de muita alegria, seja ela para mim de apreensão, seja ela para mim de uma coisa deve ser comum na vida daqueles que creem, professam a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, conhece a Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Adoração ao seu nome. Adoração absoluta. Nós o adoramos pela sua seus. O Salmo 124 é um salmo de romaria, de romagem, ou um salmo de peregrinação. Sabemos que foi Davi o escritor. Era o salmo, então, que o povo de Israel cantavam quando estavam se direcionando, então, para o tabernáculo, quando eles estavam indo para Jerusalém naquela época festiva. São alguns salmos, do 120 ao 125, são salmos de romaria ou os salmos dos degraus. Esses salmos têm as suas particularidades. Mas esse salmo 124, ele é um salmo belíssimo, lindo, que traz para nós, para os nossos dias, aplicações. E é lógico que nós adoramos a Deus olhando para a história desses salmos e vendo como Deus livrou o seu povo, como Deus guardou o seu povo. E da mesma experiência que o povo no passado com esse Deus, eu e você podemos desfrutar e experimentar nos nossos dias. O contexto é o contexto de Israel. A aplicação é a aplicação para os nossos dias, sempre. Nunca esqueça de uma coisa, quando você estiver lendo a Bíblia. Em toda a Bíblia, o conceito de redenção está presente. E em toda a Bíblia, a pessoa do Senhor Jesus Cristo é o tema central. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, nós não nos detemos só com o que aconteceu ali com eles. O Velho Testamento aponta para a nova aliança. O Velho Testamento aponta para o que iria ocorrer e acontecer em relação a nós e a nossa redenção pela pessoa bendita do Cristo, enviado por Deus, que já era presente em figuras no Velho Testamento. Nós não sabemos exatamente o momento em que Davi escreveu, teve a inspiração para escrever esses salmos. De que momento da vida de Davi ele está recordando? Mas nós sabemos que é um salmo de livramento. Nós sabemos que é um salmo onde nós encontramos Deus como protetor e Deus como libertador. E aí, quando nós sabemos que o escritor do salmo é Davi, não fica muito difícil da gente imaginar as circunstâncias, porque não foram poucas os momentos de muita aflição que Davi passou. Muitas aflições, muitas. Mas nós podemos pensar em pelo menos alguma. Não podemos afirmar que Davi escreveu esse salmo baseado nessa ou naquela história. Temos certeza que ele escreveu baseado em uma experiência real dele, em uma experiência vivida por ele. Disso não temos dúvida. Mas podemos nos lembrar daquele primeiro momento quando Davi, então, surge ali para o povo de Israel, quando ele, então, se coloca à disposição para combater o gigante Golias. Era só um pastorzinho de ovelha que foi, então, deixar a comida para os seus irmãos e, chegando lá, se deparou com todo aquele cenário
onde o povo de Israel estava sendo desafiado, e na verdade o nome de Deus estava sendo ultrajado pelos filisteus, pelo o gigante Golias. E Davi, por amor a Deus, por zelo ao nome de Deus, se coloca então ali à disposição de combater. Um rapaz despreparado, não era um homem de guerra, não era um soldado. Os seus irmãos estavam na linha de combate, Davi não. Davi estava cuidando dos animais. Mas Davi, por zelo e amor à palavra de Deus, e com uma indignação santa, ele vai ao combate contra um soldado vitorioso, um homem extremamente forte, um homem completamente hábil, que sabe manusear armas de guerra, que tem uma vasta experiência de guerra. E aí a história nos diz que Davi, com a sua funda, com as suas pedrinhas, lança e acerta em cheio ao gigante e vence. Aqui cabe exatamente o que Davi está dizendo. Se não fosse o Senhor, Davi aqui lembra dos momentos de grande perigo que ele viveu e de que ele entende que da parte dele não havia habilidades nem forças necessárias para lidar com aquela situação. Essa é uma situação. A outra situação que nós podemos lembrar é o momento em que Davi está fugindo de Saul, depois que Davi é proclamado, né, como rei. Saul é informado ali sobre o Davi que será rei no seu lugar. Saul passa a perseguir Davi de todas as formas. Aonde Saul tem notícia que Davi está, Saul então tenta armar uma emboscada, tenta armar uma armadilha e sai com todo o empenho então para tentar matar Davi. E não somente uma vez, Davi esteve ao fio da espada de Saul. Esteve um momento que Saul soube que Davi estava em determinado local, escondido, e Saul foi com todo o seu exército e cercou aquela montanha onde dividia o lugar que Saul estava e que Davi estava. Davi estava completamente encurralado. Saul está marchando e ele está disposto a matar Davi, e quando isso está para acontecer, quase como uma cena de filme, alguém chega para informar Saul que a cidade foi invadida e que ele precisa voltar imediatamente porque algo precisa ser feito. Saul precisa abrir mão de matar Davi e retornar rapidamente para a cidade para consertar as coisas lá. Olha o que o versículo 1 nos diz. Não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Naquele momento não havia nada que Davi fizesse. Um outro episódio que nós podemos lembrar é aquele momento em que o filho de Davi arma o golpe de Estado, né? E usurpa o trono do pai. Prepara ali, se fortalece com o exército, e quando Davi percebe que está em perigo, que o seu próprio filho poderá dar cabo da sua vida, Davi precisa sair fugido. Ele sai pelas portas dos fundos. Seu filho assume o trono e eles estão dispostos a matar e a ferir Davi, que está agora fugitivo do próprio filho. O filho se informa com seus comandantes o que eles deveriam fazer com Davi, e a primeira informação que ele tem é: devemos matar Davi imediatamente. Mas um dos homens de Davi havia ficado, e ele interfere por lealdade e diz: meu senhor, faça isso não. Ele está fugindo como uma ursa desesperada. Se nós formos agora, ele pode reverter a situação, e aquilo que é a nosso favor agora pode se tornar a favor dele.
Deixa ele ir e depois nós pegamos ele quando ele estiver despreparado. E assim a vida de Davi foi poupada. Há tantas outras circunstâncias, mas pelo menos essas três nos servem de base para olharmos para o Salmo 124 e olhar e entendermos o que Davi está querendo dizer. Que talvez você já ouviu ou já contou alguma história daquele tipo que você fala de um grande livramento. Você não já passou por um grande livramento? E aí, diante dos grandes livramentos que pode ter sido na sua vida, as mais diversas circunstâncias, muitas vezes, diante do grande livramento, algumas pessoas usam a expressão assim: ai, que sorte! Meu Deus, que sorte! Que... As pessoas atribuem o livramento à sorte, a pessoa atribui o livramento à sua habilidade. Rapaz, se eu não tivesse chegado na hora, se eu não tivesse colocado a mão, se eu não tivesse feito isso, diante dos nossos livramentos nós damos o crédito a outras pessoas, ou se fulano não tivesse, se cicrano não, e esquecemos de dar a honra e a glória ao único que pode de fato nos promover proteção e libertação. Se não fosse Deus, se não fosse Deus, se não tivesse sido Deus, se não fosse por Deus, se não fosse a mão de Deus, se não fosse a intervenção de Deus, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Você consegue entender que o Deus Santo, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem nos dá o livramento e a louvor? Mas os homens relutam em fazer isso. Deixa eu lhe dizer, essa é uma experiência de Davi. O povo de Israel, nas suas peregrinações, cantavam esse louvor. Cantavam, entoavam esse cântico. Mas embora seja a experiência de Davi, nenhum povo na terra teria ou tem maior testemunho para contar, para que Deus seja glorificado, do que o povo de Israel. O povo de Israel tem uma história toda marcada pela intervenção divina. O povo de Israel tem uma história toda marcada pela atuação de Deus, tanto libertando como protegendo. E aqui eu sei que não preciso me alongar, porque sei que até o irmão que tem menos conhecimento na Bíblia conhece toda a trajetória do povo de Deus, desde a sua formação, desde o momento em que Deus chama Abraão, até a conquista da terra prometida, por exemplo. Mas a história continua. Desculpe, irmãos. Mas a história continua. Ela continua. E o que é que nós temos? Nós temos um povo que recebeu as mais diversas libertações. Vamos citar só uma ou algumas tremendas. Quem abriu o Mar Vermelho? Se não fosse o Senhor. Quem cuidou do povo por 40 anos no deserto? Se não fosse o Senhor.
Quem fez o povo vencer os seus inimigos para conquistar a terra prometida? Ah, se não fosse o Senhor! Quantas vezes Israel esteve sob ameaças? Quantas vezes Israel esteve sitiada? Na sua fragilidade contra inimigos muito maiores e poderosos do que eles. E eles receberam o livramento. Ah, se não fosse o Senhor! Essa é a história de Israel. Essa é a história de Davi. Essa é a minha história. É a sua história. É até mesmo a história dos que não reconhecem a mão de Deus sobre as suas vidas. E por isso não louvam. E por isso não proclamam a sua glória, o seu poder e a sua majestade, dizendo o tempo todo: ah, se não fosse o Senhor! Ah, se não fosse o Senhor! Então agora, eu lhe convido para nós olharmos os versículos. Versículo 1 e 2 são os ataques repentinos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Perigos mortais, trama, conspirações, tentativas de todas as formas contra Davi, contra Israel, contra o povo escolhido do Senhor. Eles reconhecem aqui uma coisa, que nunca foi na dependência deles. Oh, meu irmão, minha irmã, que nós possamos aprender, que nós possamos enxergar a nossa insignificância e a grandeza de Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, que nós possamos olhar para a nossa história e entender que todas as coisas, elas vêm de Deus e tem sido Ele que tem sido por nós o tempo todo. Se Ele não estivesse do nosso lado, quantos perigos mortais nós já passamos, quantas tramas, quantas dificuldades. Veja, nós estamos diante de um momento na história mundial que nós só podemos dizer, só podemos repetir essas mesmas palavras do Salmo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, assim nós damos a glória para Ele, porque dele é devida essa glória, porque nós somos frágeis, incapazes. Todas as vitórias obtidas é porque esse Deus tem sido fiel, não a nós. Deus não precisa ser fiel a mim. Deus não é fiel a você, meu querido. Deus é fiel a Ele mesmo, ao seu nome, à sua palavra, ao seu caráter. Ele é fiel a si mesmo. E por isso aqueles que o amam e o temem, e aqueles que têm o seu Filho Jesus como Salvador, podem descansar, porque esse Deus é de um caráter imutável. Nós aprendemos sobre o caráter de Deus nos Salmos. E descansamos exatamente em termos certeza absoluta de que Ele não muda com as circunstâncias, nem com o tempo. Amém? Glória a Deus por isso. Ele não muda. Ele está conosco. Você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia comigo no Salmo
56, versículo 9. Folheie aí um pouquinho a sua Bíblia, enquanto eu encontro aqui. Se você não está com a sua Bíblia, esteja. Salmo 56, versículo 9. Nos diz assim: no dia em que te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Aí nós nos lembramos de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que certamente você tem também de cor. Mas você quer? Vamos folhear lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, queridos, entendam. A palavra de Deus, ela não é amuleto de sorte. A palavra de Deus, ela não é elemento de superstição. Quantas pessoas colocam Romanos 8 e 31 na porta da sua casa, no vidro, no para-brisa do seu carro? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como se isso fosse uma espécie de palavra mágica. Que em eu dizer isso, eu tenho toda a proteção de Deus. Não, há um contexto. Há um contexto. Há uma razão. Porque Paulo está dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem a ver com a vida dos seus filhos, da sua igreja. E nós entenderemos isso mais adiante. Mas é muito bom saber, como o salmista está nos dizendo no salmo que estamos estudando, o Salmo 124, que nos perigos mortais, nos momentos difíceis, quando a própria experiência de Davi o levou a entender o tamanho da sua fragilidade diante dos seus inimigos, em muitos momentos, inclusive precisando fugir, como eu já citei, entender que se não fosse Deus, volte lá para o Salmo 124, se não fosse Deus, diga Israel, repita Israel, não esqueçamos Israel, que se não fosse Deus, os nossos inimigos já teriam então prevalecido. Mas Ele está do nosso lado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Honra, glória e louvor a esse Deus. Versículo 3 e 5 nos mostra as turbulências, as tribulações, as dificuldades que aumentam. Versículo 3. E nos teriam engolidos vivos. É uma forma de expressar fúria. Se Deus não fosse conosco, se Deus não estivesse ao nosso lado, se não fosse pela mão, pelo livramento de Deus, a fúria dos homens, a fúria dos nossos inimigos, seria tamanha que há aqui uma aparente força de expressão, logicamente. Eles teriam nos devorado. Quando nos parece, para os nossos dias, para as nossas vidas, quando parece que nós estamos sendo tragados, quando parece que nós estamos sendo engolidos pelas circunstâncias, pela situação e pelo momento que estamos vivendo. Davi compõe o salmo
exatamente em que momento, mas Davi tinha experiências pessoais, assim como o povo de Israel tinha e tem até hoje a sua experiência vivida pelo próprio povo. Versículo 4. As águas nos teriam submergido. Nós poderíamos ter sido tragados pela fúria dos homens. Poderiam ter nos coberto. Veja que são as mais diversas circunstâncias. A força do homem. A condição da natureza. A revelação aqui como colocando os elementos da natureza. Nós poderíamos ter morrido, sufocados. Aqui são elementos que mostram não exatamente o problema literal, mas os aspectos. Como podemos lembrar dos discípulos navegando e aquela tempestade diante deles, o medo da morte, a condição, a morte iminente, a possibilidade de naufragarem. Mas nos nossos dias, em muitos momentos nós pensamos isso. Eu estou o quê? Para submergir. Às vezes, essa condição de submergir não tem a ver com a nossa condição física hoje. Nós não estamos no mar, nós não estamos nas águas. Mas as nossas emoções, elas nos colocam nessa condição. Quantas vezes estamos tão atemorizados, tão amedrontados, tão assustados? Quantas vezes estamos emocionalmente tão abalados que a sensação que temos é de que estamos o quê? Sendo submergidos. Estamos sendo afogados. Mas sempre olhe para os 2 primeiros versículos desse salmo. Nós vamos discorrer até o versículo 8, mas sempre volte os seus olhos lá. Não fosse o Senhor, se não tivesse havido a intervenção do nosso Deus. Oh, irmão, glória a Deus, que o Senhor nos salvou. Glória a Deus que o Senhor interviu na nossa vida. Glória a Deus que o Senhor já agiu na nossa vida. Nós estávamos nos afogando. Os inimigos estavam para nos devorar. Não havia em nós nenhuma condição de escape. Mas nós encontramos, ou fomos encontrados, e fomos levados a olhar para o nosso porto seguro, a cruz do Calvário. Oh, que coisa boa! Que bênção dos céus! Se não fosse o Senhor a ter providenciado a nossa salvação. Os perigos vão aumentando. As águas nos teriam submergido sobre a nossa alma. Teria pesado a torrente. Águas impetuosas teriam pesado sobre a nossa alma. Aqui, Davi está dizendo o seguinte: foi o Senhor que nos livrou. Mas veja o que teria acontecido se ele não tivesse nos salvado. Davi dá as duas perspectivas. Ele nos salvou. Mas dê uma olhadinha de relance só para você perceber o que é que teria acontecido se ele não tivesse salvado, se ele não tivesse estado conosco. Oh, meu irmão, minha irmã, você que é salvo no Senhor Jesus Cristo, você que tem a sua fé pessoal, você que almeja a vida eterna, se você olhar de relance,
Você deve ter a mesma percepção de entender o que é que já poderia ter acontecido comigo ou com você. Talvez nós já tivéssemos sido realmente submergidos. Talvez. O salmista vai mostrando o que é que poderia ter acontecido. E quando nós olhamos para o que poderia ter acontecido, nós só podemos olhar o nosso coração se quebrantar, as lágrimas descerem, os joelhos se dobrarem e nós glorificarmos a Deus. É grandes coisas que Ele tem feito por nós. É por isso que é tão gostoso os salmos. É por isso que é tão impressionante os salmos. Olhamos no retrovisor, enxergamos a beleza do que Deus tem feito, sentimos o conforto no presente e podemos focar os nossos olhos para o futuro, porque esse Deus continuará agindo, pelas razões das quais eu já disse nessa pregação. Versículo 6. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa nos dentes deles. Ó Deus bendito, que não permitiu. Ó Deus santo, que não deixou. Ó Deus maravilhoso, que nos libertou. Ó Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ó Deus de glória, que nos estendeu a mão, que abateu os nossos inimigos. Todos eles, inclusive o mais cruel deles. A morte foi vencida. Cristo ressuscitou. Ah, glória a Deus! Que maravilha! A nossa salvação é completa. A nossa salvação não é um pedaço, uma etapa. Nós fomos salvos completamente. De todas as formas, de todas as maneiras. Fomos amados com a maior expressão que o amor pode ser manifestado. Fomos salvos de nós mesmos. Fomos salvos da prisão do diabo. Fomos salvos dos nossos pecados. Fomos salvos da força da lei. Fomos salvos completamente pela obra redentora na cruz do Calvário. Ó Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, mas bendito és tu, Senhor, porque não nos entregou, porque não nos deixou. É por tua bondade, é por teu amor. Eu não sei explicar, mas eu recebo, meu Deus. Eu reconheço. E mais uma vez eu lhe digo, irmãos, isso tem que nos levar a viver uma vida cristã autêntica. Nós não podemos viver uma vida cristã menos do que totalmente arrependidos e lançados aos pés do nosso Senhor. Agora vamos encerrar. Versículo 7 e versículo 8. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço. Eu queria lhe chamar muita atenção para esse ponto aqui do versículo 7. Por gentileza, eu sei que você não está dividindo esse tempo com outra coisa que não seja para esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então eu vou falar devagarinho. Nós temos
tempo, né? Eu sei que você está em casa, está sossegado, está tudo tranquilo. Então, não vamos se apressar, não. Vamos pensar devagarinho aqui. As armadilhas ocultas. Queridos, hoje eu tenho 45 anos de idade. Muitos de vocês têm a minha idade e viveram as mesmas situações que eu vivi. Então aqui a gente dá um exemplo, alguns exemplos. Os meus filhos pequenos ouvindo os exemplos, eles não têm nem noção do que é. Mas deixa eu dizer para os irmãos. As armadilhas, elas são colocadas e elas são atraentes. Toda armadilha, ela tem como primeira característica, a sua primeira face, é uma face bonita, é uma face que atrai. Ninguém cai numa armadilha que já tem a cara de armadilha. As pessoas só caem em armadilha porque entendem primeiro que não é, que é uma coisa bacana. Não era a Zarapuca? A Zarapuca, aquela parece uma pirâmidezinha. Nós fazia com um pedaço de pau, amarrava com arame, colocava a forquilhazinha para ficar segurando e jogava o milho, jogava o arroz para os pássaros virem. Eles vêm atraídos pela comida que está ali, os bichinhos não sabem de nada. É atraente, é interessante. Aí quando eles entravam, o que é que a gente fazia? Puxava a linha, pegou. Aí é que se dá conta que se caiu numa armadilha. E aí a armadilha, ela deixa de ser aquela coisa atraente, passa a ser uma coisa terrível, sufocante. Os irmãos devem ter feito, principalmente os homens, o que a gente chamava de... me fugiu até o nome agora. A gente pegava o galho e pegava o leite da jaca, né? E colocava bem direitinho ali naquele galho, deixava ali bem armadozinho e preparado. E aí lá vinha um bichinho do passarinho todo alegre, satisfeito para pousar livremente. Quando colocava os pés, estava preso. Foi pego na armadilha. Não foi? Eu fiz isso quando eu era criança. Não era dos mais habilidosos não, que eu sempre fui desajeitado, mas fiz. É o pecado. É o pecado. Salvou-nos a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Irmãos, quantos de nós e a humanidade é atraída como um pássaro que é capturado em uma armadilha. Todos nós já estivemos à beira. Quantos de nós fomos capturados pela armadilha do pecado que aparentemente era tão lindo, era tão gostoso? Os bares, as noitadas, o luxo, isso e aquilo, a prostituição, as drogas. Eram ou não eram, meus irmãos? Foram ou não foram armadilhas que nós caímos dentro? Foram ou não foram armadilhas que nos atraíram? Que se demonstraram como quantas vezes nós caminhamos para o abismo. A humanidade está o tempo todo se deparando com a armadilha desse sistema, desse mundo. E de Satanás que lança o laço. Quantas vidas têm sido ceifadas, mortas? Quantos jovens não voltaram mais depois que caíram na armadilha? Quantos casamentos foram destruídos?
depois que o esposo ou a esposa caíram na armadilha? Quantos desassossego houve na vida das pessoas depois que caíram na armadilha da ganância de ganhar mais dinheiro? E toda espécie de armadilha que tem levado os homens, a humanidade, para o inferno. Mas veja, olha aí, o versículo 7. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Ele quebrou-se o laço, ele nos libertou, é redenção. Ele nos livrou, como nós poderíamos tirar a nossa presa da nossa armadilha e deixar ela continuar a sua vida. Amém? Ele nos libertou. Ele nos resgatou. Ele nos tirou do perigo, da sombra do vale da morte. Oh, que coisa maravilhosa! E aí o versículo 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meu querido irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu lhe disse que nós precisamos entender esse versículo melhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que, irmãos? Quem é essas pessoas que podem dizer com convicção esse versículo? São todos aqueles que têm antes a sua vida salva pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um versículo de amuleto que serve para todo mundo, para toda casa, para todo para-brisa de carro. Quem é por nós, quem será contra nós? É para aqueles que foram redimidos pelo sangue vertido do Cristo Salvador na cruz do Calvário, daqueles que olham para aquele sacrifício e creem na vitória do Filho de Deus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram justificados, aqueles que estão sendo santificados, aqueles que agora têm paz com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que tem nos dado o livramento, mas esse livramento está na pessoa do seu Filho. Entenda mais uma vez que nós não podemos salvar por nós mesmos. Lembre do que eu disse no início. As circunstâncias na vida de Davi, de que ele não podia fazer nada para evitar a sua morte, não foi pelas habilidades de Davi. Não foi pelas forças de Davi, foi sempre pela providência divina. É em Deus, na pessoa, fora da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nós estamos à mercê das armadilhas do mundo, do diabo e do pecado. Mas veja, Ele nos livra. E Ele nos salva e nos socorre. Deixa eu concluir lhe lembrando aqui algumas coisas. Primeira, eu quero que você guarde no coração. Em nenhum momento Davi alega nesse Salmo 124 haver a participação do homem. Me mostre no Salmo 124 a participação do homem na sua salvação, na sua própria proteção. Mesmo que Davi tivesse exércitos, mesmo que Davi venceu as mais diversas batalhas e teve um reinado de sucesso,
veja que Davi não atribui nem a ele, nem aos seus homens, nem ao seu exército, nem à sua força militar. Ele atribui a quem? Me diga aí, responda comigo. A Deus. A Deus. Isso é muito difícil para o ser humano. Esvaziar-se de si mesmo para atribuir a Deus os feitos na nossa vida. Não há menção de que Davi diga assim: Deus nos ajudou aproveitando que a gente já estava quase... Não. Que maravilha como Davi se coloca e nos retrata aqui nesses salmos como pessoas extremamente, totalmente, completamente, definitivamente, de todas as formas, carentes da pessoa de Deus. Veja que há aqui o processo de redenção e de cuidado. E veja que aqui existe a grande verdade. A grande verdade. Que só Deus é Salvador na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A salvação pertence a Deus. Aonde é que está a glória do homem? Não está. Aqui só tem glória para Deus. A glória aqui é apenas de Deus. Oh, que maravilha! A salvação em Cristo. Meu querido, se você me acompanha nesse momento, se você não tem uma experiência pessoal com Cristo, ou até se de alguma forma você tem lidado com Bíblia, com Escritura, com igreja, com pregação, mas Cristo ainda não tornou-se o Senhor da sua vida. Não existe momento mais oportuno. Entregue a sua vida, porque só há um lugar onde uma pessoa pode estar protegida e guardada. É nos braços do Pai, no seio do Deus Todo-Poderoso. Lhe convido para, pela última vez nessa noite, você olhar novamente o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, que nós possamos dizer todos essa verdade. Oremos. Senhor Deus e Pai maravilhoso, o Senhor é socorro, fortaleza, é proteção, é escudo, é rocha, é guarda, é luz, é Salvador. É Salvador de todas as formas. É Deus que nos dá livramento. Ó Senhor, nos ajuda a não lutarmos contra essa verdade. Quanto mais nós reconhecermos que tudo vem de Ti, tudo é por Ti e para Ti, tudo é para a Tua glória. Ó Senhor, mais guardados nós estaremos. Obrigado pela Tua palavra. Ela é a mesma o tempo todo. Ela é a verdade de Davi, ela é a experiência de Israel, ela é também aplicável às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Senhor, nós queremos Te pedir, com espírito de compaixão, pelas famílias que estão sofrendo, Deus, pelas pessoas que estão em prantos, em dificuldades. São centenas de milhares pelo mundo afora, são milhares no nosso país, no nosso estado,
São pessoas próximas a nós, são irmãos em Cristo que estão também sobre essa condição. Nós te pedimos, Senhor, o teu alento, o teu refrigério. Senhor, sabemos que há propósito. Te pedimos que o Senhor revele o teu propósito para que esse mal, então, possa passar. Cuida, Senhor, da nossa nação. Senhor, que as famílias estejam buscando a tua presença. Que as igrejas possam estar revendo os seus conceitos de igreja. Que cada crente possa estar reavaliando o seu caminhar e a sua comunhão contigo. Que os pecadores estejam sendo levados a refletir sobre a fragilidade da vida e a insignificância do homem. Senhor, durante essa semana, Senhor, nos abençoa e nos coloca a viver no centro da tua vontade. Eu te peço, Senhor, por tantas vidas que vão padecendo necessidades, pelo dinheiro que vai acabando, as economias que eram para outras situações que vão sendo usadas nesse momento. Senhor, te peço pela providência, te peço, Senhor, pela a tua multiplicação, te peço, Senhor, pela calma sobre as nossas almas, que nós possamos, ó Pai, descansar nas tuas promessas. Senhor, te apresentamos cada profissional de saúde espalhado no nosso país, de uma ponta a outra, em todos os segmentos, em toda a área da saúde, aonde atuam. Te pedimos, Senhor, pelos nossos governantes. Coloca sobre a cabeça deles, ó Pai, a sabedoria vindo do alto. Quebra, em nome do Senhor Jesus Cristo, a politicagem, Senhor, em meio a uma situação onde o que está em jogo é a vida da população. Dá aos nossos governantes, ó Pai, a sensibilidade, ó Pai, de aproveitarem a oportunidade que têm de cuidarem do povo para fazer isso, ó Deus, sem buscarem proveitos próprios ou qualquer tipo de vantagem. Senhor, abençoa a tua igreja e quando essa pandemia passar, a tua igreja esteja mais forte e ela seja muito mais fiel a ti, cumprindo a tua obra. Em nome de Cristo eu te peço. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria podermos compartilhar da palavra de Deus. Sou grato pela sua presença, por cultuar a Deus juntamente conosco durante esse período. Saiba que eu tenho orado por meus irmãos, pelos meus amigos, à medida que vamos tendo conhecimento das necessidades e de uma forma geral. Que Deus seja fortalecendo o seu coração. Não desanime, não se abale, não se abata. Confie no Deus soberano e descanse o coração. Estamos aqui, nos encontramos dessa forma quarta-feira, mas nada impede da gente trocar um alô, uma mensagem, mas eu espero ansiosamente pelo dia em que eu vou poder voltar a lhe abraçar aos que convivem, moram aqui perto de mim geograficamente. A dar aquele abraço tão gostoso e carinhoso que eu gosto de dar. Eu queria que você sentisse esse abraço agora. E como se a gente estivesse terminando o culto no templo e a gente tivesse sinal dando aí esse amém, dando esse amém, se abraçando, como se a gente estivesse podendo se tocar novamente, se cumprimentar, dar aquele sorriso de próximo. Eu sei que o nosso Deus está preparando para um tempo onde nós nos amaremos muito mais e nós não iremos perder nenhuma das oportunidades. Deus o abençoe grandemente. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado pelo carinho e a gente se encontra. Beijo. Tchau.